Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 50 minutos no horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E o WhatsApp terá uma nova função, a criação de megagrupos. Mas isso só vai começar após o segundo turno das eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com representantes do aplicativo para discutir detalhes do novo serviço que estará à disposição do público. A reunião durou cerca de 1 hora e contou com a participação do diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, e outros 3 representantes da empresa no país, além do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O presidente Jair Bolsonaro teria pedido para que a estreia da nova função do aplicativo fosse antecipada. A ferramenta chamada Comunidades permitirá que os usuários enviem mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo. Mas a nova função ainda está em desenvolvimento e será submetida a uma série de testes, e por isso a estreia mundial deverá acontecer somente no segundo semestre desse ano. Por isso, foi desmentido um possível acordo do WhatsApp com o TSE, informação negada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. O WhatsApp deixou muito claro, e a Meta também, que em nenhum momento atendeu um pedido do TSE para que fosse feito essas mudanças em relação às comunidades apenas após as eleições. Isso não houve, não ocorreu. Eles tomaram uma decisão global, olhando os concorrentes, olhando o mercado mundial. Esses testes não aconteceram em nenhum país até agora. Provavelmente no segundo semestre ou até no último quadrimestre que eles irão implementar esse serviço. O WhatsApp se comprometeu com o TSE a não estrear a ferramenta no Brasil antes de um eventual segundo turno da eleição presidencial marcada para o dia 30 de outubro. Mas a empresa não prometeu segurar o lançamento da ferramenta entre o segundo turno e a posse presidencial. Olha, e quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda deste ano deve baixar uma nova versão do programa e preencher as informações. A recomendação está sendo feita pela Receita Federal após algumas alterações no modelo atual. Entre as principais mudanças da nova versão do programa estão o acerto na importação de informações de dívidas da atividade rural e a inclusão automática de zeros à esquerda ao informar o Renavan. De acordo com a Receita Federal, as mudanças são por causa da nova versão do Programa de Declaração do Imposto de Renda. É preciso ficar atento porque algumas fichas da declaração foram alteradas. Para boa parte dos contribuintes, a atualização do programa, já baixado no computador, é automática, mas para outros é preciso fazer um novo download. A Receita Federal ainda recomenda que os contribuintes não excluam o programa antigo, porque corre o risco de perder os dados já preenchidos. E o Ministério da Saúde informou que as mortes de gestantes aumentaram mais de 40% no ano passado. Especialistas acreditam a alta à pandemia de Covid-19. O número de mortes de mulheres grávidas ou de mães que morreram até 6 semanas após o parto cresceu 42% no Brasil no ano passado em relação a 2020. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o aumento dos óbitos provocado pela pandemia de Covid-19 deixa o Brasil ainda mais longe da meta da ONU de reduzir a mortalidade materna. O painel do Ministério da Saúde mostrou que o país vinha registrando uma queda nos óbitos de gestantes e puérperas entre 2017 e 2019, com cerca de 1.500 mortes por ano. Mas em 2020, com o início da disseminação do coronavírus, a situação mudou. Foram 1.964 mortes, uma alta de quase 25%. Em 2021, a situação piorou e o número saltou para 2.787. Entre 2017 e 2019, as mortes eram diretamente ligadas a causas obstétricas como hipertensão e hemorragias. Já em 2021, os problemas passaram a ser do sistema respiratório e circulatório, que somaram 1.737 casos contra 982 por causas obstétricas e 68 por causas não especificadas. As gestantes e mulheres após o parto se mostraram um grupo de risco para a Covid-19.
Por conta das mudanças no organismo, a gestante acaba tendo uma capacidade pulmonar reduzida. Com o pulmão afetado, rapidamente ela pode chegar a um quadro de insuficiência respiratória. Além disso, um distúrbio inflamatório aumenta a chance de trombose em grávidas. E o secretário-geral da ONU visitou cidades afetadas pela guerra na Ucrânia. Ele esteve em Bucha e Irpin. Bucha, que se tornou um símbolo das atrocidades cometidas durante o conflito, Guterres fez um apelo para que a Rússia aceite cooperar com a investigação do Tribunal Penal Internacional por possíveis crimes de guerra. Quando vemos este local horrendo, sinto como é importante ter uma investigação completa e responsabilização. Fico feliz que o Tribunal Penal Internacional veja esta situação, que o Ministério Público já esteja aqui. Apoio totalmente o TPI e apelo à Rússia que aceite cooperar com o tribunal. I fully support the International Criminal Court and I appeal to the Russian Federation to accept to cooperate with the International Criminal Court. But when we talk about war crimes, mas quando falamos de crimes de guerra, não podemos esquecer que o pior deles é a própria guerra. Of crimes is war itself. As autoridades ucranianas acusam as tropas russas de massacrar civis em Bucha, Borodianka e outras áreas do subúrbio de Kiev durante a ocupação em março, antes da retirada das forças de Moscou. Guterres ainda enviou condolências aos familiares das vítimas e disse que se coloca no lugar dos ucranianos. When I see those destroyed buildings, Quando vejo esses prédios destruídos, devo dizer o que sinto. Imagino minha família em uma dessas casas destruídas. Vejo minhas netas fugindo em pânico, parte da família acabou morta. I see my granddaughters running away in panic. Part of the family eventually killed. Esta é a primeira visita de Guterres à Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. O secretário-geral das Nações Unidas vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após ter se encontrado com o presidente russo, Vladimir Putin. E olha só, o presidente reeleito da França, Emmanuel Macron, foi alvo de uma chuva de tomates. Isso aconteceu quando ele visitava um subúrbio próximo a Paris. O ataque foi de moradores locais. Durante sua primeira aparição pública desde as eleições de domingo, o presidente francês Emmanuel Macron visitou um mercado no subúrbio parisiense de Cergy com a intenção de falar com a população mais pobre. Macron afirmou que pretende reduzir o desemprego em bairros menos privilegiados, que muitas vezes são vítimas de discriminação e educação de baixa qualidade. Mas a conversa não convenceu e Macron foi atacado por uma chuva de tomates. O momento foi registrado pelos canais que acompanhavam a caminhada do francês. O presidente saía do mercado da cidade quando várias bolsas de tomate foram lançadas em sua direção. Ele não foi atingido diretamente, mas rapidamente os seguranças da presidência protegeram Macron e um deles abriu um guarda-chuvas para evitar que as frutas caíssem sobre ele. Cergy é um subúrbio ligado à classe trabalhadora socialista e a presença do presidente reeleito não deve ter agradado aos moradores locais. Macron já sofreu outros ataques parecidos e no ano passado foi agredido quando conversava com franceses na entrada de um evento e recebeu um tapa na cara de um homem que foi detido na mesma hora. Bom, e a gente fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e o convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!